17 minutos, 18 minutos para as 2 horas da manhã no horário da África Oriental. E nós vimos na primeira parte desta conversa, povo abençoado, que o Senhor Todo-Poderoso está anunciando para esta geração de uma forma muito poderosa de que o Messias está vindo. E que, como o Messias está vindo, isto também é o dia. Este é o dia da redenção. Este é o dia quando finalmente ele vai levar a igreja. Agora mesmo, enquanto falamos, há um petroleiro do Iraque que incendiou e explodiu. Muito sério. Um navio petroleiro carregava milhares e milhares de barris de petróleo e o fogo lá é inacreditável. Vocês se lembram? Um dos maiores aspectos da profecia da guerra Israel-Irã é um fogo, uma chama. Você ouve fogo sendo mencionado, e há tanto fogo aqui. Petroleiros estão sendo bombardeados e explodindo com fogo. Agora mesmo no Iraque, petroleiros estão em chamas agora. Um petroleiro inacreditável. Povo abençoado, na primeira parte desta conversa, o Senhor essencialmente está anunciando que o dia quando você finalmente entrará no céu, o dia quando você finalmente entrará no céu, agora está próximo. A entrada final da igreja na glória, no céu, está próximo. E é por isso, nós vimos na parte introdutória desta mensagem hoje, nesta noite, que enquanto trazemos as escrituras que celebram esta entrada de vocês, a igreja na glória, então há tremenda instrução que veio de lá, muita instrução, como vocês viram. João 14, de 1 a 3, Apocalipse 21, de 1 a 8, Salmos 11, 4, Daniel 2, 44, Isaías 9, 6 e 7, Filipenses 3, 20 e 21, tantas escrituras. Mas eu quero avançar esta conversa agora. Eu quero avançá-la olhando a identidade daqueles que entram. Porque se você olhar 1 Tessalonicenses capítulo 4, o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, isso é tremendo. Há fogo que rompeu no porto de Al-Fal, no Iraque. Os petroleiros estão explodindo. Isso é inacreditável, as chamas. Isso é sério. Há um grande fogo lá, grande fogo, que explodiu. Al-Fal, o porto de Al-Fal no Iraque, é isso? São breaking news agora. Tremendo. Esta profecia você vê que está escalando e ficando cada vez pior. De pé em Jerusalém, de pé no monte do Senhor, e falando com Jerusalém, falando com Israel, a casa de Jacó, e por extensão a terra de que esta guerra está vindo, e agora está bem aqui. Bem, agora, povo abençoado, essa segunda parte da nossa conversa nesta noite, eu quero novamente revisitar a Escritura base 1 Tessalonicenses 4, versículos do 3 ao 18. E quando você examina esta escritura muito cuidadosamente, você descobre que nesta escritura o Senhor também vem para se referir a um povo particular, para definir aqueles que vão entrar no seu céu, no seu reino. Porque se você ler 1 Tessalonicenses 1, versículos 13 e 14, ele está se referindo a um povo especial chamados irmãos e irmãs.
Nós já lidamos com isso através do tempo, porque o Senhor já me mostrou a glorificação da igreja muitas vezes, como que a igreja vai subir no céu para a glória, e realmente minha missão definir para vocês a identidade desta igreja. Ele também downloaded para o profeta a identidade desta igreja. E através das nações, no processo de identificar para vocês a igreja a qual o Senhor está se referindo quando se trata de entrar no céu no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Versículos 13 e 14, ele os chama de irmãos e irmãs. E nós vimos que se você ler a Bíblia, ele está falando da família de Deus. Eu estou indo para a casa do Pai para preparar um lugar para vocês lá, a casa do seu Pai, significando que vocês pertencem à família celestial de Deus. Número 2, vez após vez eu identifiquei para vocês esta igreja que eu vi subindo para a glória glorificada com vestes gloriosas, como conhecida como eclésia, um povo que foi separado do mundo para os propósitos de Deus. E eu sempre usei este momento para fazer a pergunta: essa igreja deste dia presente é realmente separada do mundo? Realmente ela está separada do mundo? Número 3. Na mesma escritura, ele fala, irmãos e irmãos, algumas vezes são chamados o povo do caminho, significando aqueles que estão andando no caminho estreito. Algumas vezes são chamados de discípulos, imitadores, estudantes de Jesus. Eles são o sal da terra. E etc, etc. Eu já identifiquei para vocês este povo de muitas formas através do tempo. E hoje eu quero particularmente focar em uma identidade muito importante aqui, para que vocês possam entender muito melhor o que o Senhor está dizendo. Quando ele diz, a igreja está prestes a entrar, vocês precisam se preparar. Então, quem é essa? A quem ele está se referindo quando chega a hora de entrar? Então, quando você lê 1 Tessalonicenses 4 novamente, versículo 3, ele diz, irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós também cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormem. Então ele introduz a nova identidade aqui daqueles que vão entrar na glória, que vão entrar no arrebatamento, ele os chama em Cristo, nele. Mesmo quando eles morrem em Cristo. Aqueles que estão dormindo nele, em Cristo. E ele diz, de acordo com a palavra do Senhor, dizemos que nós, os que estivermos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Aqueles que estão em Cristo, ele introduz uma outra forma de identificar a igreja que vai entrar, porque o próprio Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo, com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo. Novamente ele coloca um outro lugar, em Cristo. Ele os chama aqui, aqueles que estão em Cristo. Etc. Então, esta é uma outra identificação que eu quero olhar. Aqueles que estão em Cristo. O que é que significa estar em Cristo? Porque ele diz que eles são aqueles que vão entrar. Eu sei que nós já o definimos de outra forma, mas porque nós temos uma noite tão linda aqui, onde podemos fazer progresso por volta de 9:30 minutos. 9 minutos para as 2 da manhã, agora tudo está quieto, silencioso. Alguns os motocicletas, veículos reduziram a uma noite silenciosa, crianças dormindo agora. Você está na universidade, talvez vocês estão estudando e os que fazem barulho já estão dormindo. Então este é um tremendo momento para fazermos progresso significativo. Então ele está definindo os diferentes aqui. Ele está chamando aqueles que estão nele, aqueles que dormem nele,
ressuscitarão. Aqueles que estão nele, em Cristo. Então, o que é que significa estar em Cristo? Estar nele. Agora, o livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo... Me perdoe. 2 Coríntios 5, 17. Ele diz o seguinte. 2 Coríntios 5, 17. Ele diz... Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então você lentamente começa a identificar, e ele está definindo quem são estes que ele celebra nessa escritura fundamental, quando ele fala da entrada final na igreja, da glorificação e entrando no céu. Ele está anunciando nas telas que o tempo acabou, prepare-se para entrar. Mas quem são estes que vão entrar? No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, ele tem outra forma de identificá-los. Hoje eu quero identificá-los hoje. Ele os chama aqueles que estão nele, aqueles que estão em Cristo. O que é que significa estar nele? Estar em Cristo. E então, quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, então ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essas são as pessoas que nasceram de novo e eles experimentaram uma novidade de vida. Eles não são pessoas que nasceram de novo e ainda o velho homem em você, que foi crucificado com Jesus quando você recebeu Cristo. O velho homem em você, a velha pessoa que agora está crucificado, foi crucificado com Cristo. É isso que a Bíblia diz. Então, nós estamos falando aqui a respeito daqueles que agora estão andando em novidade de vida, significando que quando você faz uma lista de como eles eram antes da salvação, fumavam, bebendo, imorais, andando com homens e mulheres, estavam... O que quer que eles estavam fazendo? Você pode fazer uma lista enorme. E você faz uma outra lista do ser atual deles, depois que receberam Cristo. Haverá um contraste, na verdade, o oposto um do outro. Ele agora está apresentando para vocês a identidade daqueles que vão entrar no reino de Deus. E ele os chama de aqueles que estão nele. Os que dormem nele, aqueles que estão vivos nele, em Cristo. Ele diz, somente eles vão entrar. E quando você lê 2 Coríntios 5,17, ele diz, a definição deles é que eles são pessoas que são uma nova criação. Eles são novas criaturas. Em outras palavras, aquele velho homem, a pessoa velha neles foi crucificada com Jesus. E eles agora estão andando em novidade de vida. Mas quando você olha a igreja deste dia presente, é como se o velho homem que foi crucificado com Cristo ressuscitou, ele engatinhou de volta. Depois de ter morrido, ele voltou lentamente, sorrateiramente para dentro da igreja. Como se ele estava dizendo, eu ainda tenho algum trabalho que eu não terminei aqui. Eu ainda tenho algum trabalho que eu não terminei com esse povo. Ele volta e entra naquela pessoa e senta com eles na pessoa. O velho homem está sentado com você. Então, as suas obras antigas antes de receber Cristo começam a ser reproduzidas novamente, mesmo depois de você dizer que é nascido de novo. Você vê a controvérsia, a contradição? Isso é sério. O Senhor Jesus, Ele mesmo, Deus mesmo, apresenta aqueles que vão entrar no céu como aqueles que estão nele, os que estão em Cristo Jesus. E ele diz aqui muito claramente que aqueles que estão nele, eles são uma nova criação.
O velho acabou. É por isso que João capítulo 3:16 ele diz. Eu quero o capítulo 3, versículo 3 primeiro. Quando Jesus está falando com Nicodemos, ele diz, se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Isso é sério. Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, eu te digo, ninguém, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então você entende o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele mesmo, ele já fez uma identificação da igreja que vai entrar no céu. E ele os chama aqueles que estão nele. Eles estão nele, eles estão em Cristo. Então, nesta noite eu quero olhar neste primeiro segmento o que significa estar em Cristo. Então, isso significa já que você já tem que entender que você tem que nascer de novo, ser uma nova criação, e a velha criação não pode mais voltar para você sorrateiramente. Não, eu tenho alguma coisa para acabar aqui. E então, depois que você foi crucificado com Cristo, ele volta. Não mesmo. É por isso que esse negócio de voltar ao pecado que você vê na igreja deste dia presente é uma coisa muito mortal. É uma obra muito mortal na casa do Senhor. Entretanto, quando você vai para o livro de Romanos, quando você abre o livro de Romanos 8, você vê ele novamente identificando-os lá. Eles estão sendo identificados lá, Romanos 8:1. Ele diz, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus nele. Ele está dizendo que este povo que ele vai levar no dia do arrebatamento, a vinda do Messias está próxima, ele está anunciando o arrebatamento, usando a profecia das notícias, o cumprimento que você vê aqui. Muito sério. Os petroleiros estão sendo atacados dentro das águas do Iraque. Então você pode dizer que o Iraque com certeza deve responder. Esta guerra está anunciando que o Messias está vindo, prepare-se para entrar. Mas quem são eles? Então nós descobrimos que o próprio Senhor os identificou aqui. Ele diz aqueles que estão nele, aqueles que estão em Cristo Jesus. Número 1, nós vimos que eles são nascidos de novo. Número 2, eles são uma nova criação por causa do novo nascimento. Eles nunca mais voltaram atrás aos velhos pecados e às obras da velha criação. Não mesmo. Número 3, nós estamos vendo que eles não têm mais condenação. Não há mais condenação para eles. Portanto, não há condenação para aqueles que estão nele, em Cristo Jesus. Para eles. A Bíblia os identifica aqui. Ele os chama aqueles que estão nele. Aqueles que estão enviando textos, não envie mais. Depois que terminarmos, eu quero te servir com toda a alegria. Depois, aqueles que estão neles, ele está identificando-os aqui. Em Colossenses 3, de 1 a 4, ele fala deles como aqueles que são focados no céu. Colossenses capítulo 3. The book of Colossians chapter 3. Colossenses capítulo 3, verses 1 to verse 4. Versículos de 1 a 4. It says, since then you have been raised with Christ, se fostes ressuscitados com Cristo, coloquem os seus corações nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Coloquem a sua mente nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele está definindo-os bem aqui. Eles colocaram o seu coração nas coisas do alto. Essa é a identidade deles. E eles colocaram os seus pensamentos, as suas mentes nas coisas do céu e não da terra, porque vocês morreram e a sua vida já está escondida com Cristo. Eles já morreram com Cristo e eles agora estão com Ele, nele. A vida deles está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, aparecer, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, fazem morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão,
desejos maus e ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ele está falando da vida, as quais vocês praticavam no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, vocês abandonaram estas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente do falar. Não mintam uns para os outros. Ele está definindo aqui os que estão em Cristo Jesus. O coração deles está lá em cima, a mente deles está lá em cima, porque eles estão nele, significando a vida deles está escondida em Cristo. A vida deles agora está escondida em Cristo Jesus. Ele os define em 1 Tessalonicenses 4, aqueles que ele vai levar no dia do arrebatamento. Eu sei que no passado eles os chamavam o povo do caminho, eclésia, separado do mundo para o propósito de Deus. Nós os chamamos de sal da terra, luz da terra, luz do mundo. Nós os chamamos irmãos, os discípulos de Cristo, a igreja, os imitadores de Cristo. Mas agora aqui, ele dá para vocês uma nova identidade na Escritura. Na Escritura que celebra o arrebatamento, ele fala, aqueles que estão nele. Em outras palavras, você não pode entrar no céu se você for um cristão sintonizado hoje na Austrália, ou Nova York, ou Los Angeles, Europa, Londres, Helsinki, Estocolmo, Suécia, Seul, Beijing, Xangai, província de Yulon, toda a África. Você não pode entrar naquele dia, a não ser que você esteja em Cristo. E ele está definindo-os aqui, que estas são pessoas nascidas de novo. Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Número 2. Ele está dizendo, a não ser que você creia. João 3,3, a não ser que você seja nascido de novo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer. Número 2, eles creem, aqueles que estão nele. Número 3, nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que eles são uma nova criação. Eles não voltaram à velha criação, ao velho homem. Não, o velho homem já foi morto na cruz, já morreu. Versículo 8... Romanos 8, não há condenação, porque eles já abandonaram o velho homem, eles foram redimidos, eles abandonaram a iniquidade, a perversidade. Número 5. Agora nós vemos em Colossenses capítulo 3, do 1 em diante, que eles colocaram seus corações em Jesus, lá em cima. A vida deles está escondida lá em cima com Ele. Eles estão em Cristo. Então, a vida deles está escondida com Cristo lá em cima. Eles colocaram seu coração, a sua mente, todo o seu ser em Cristo lá em cima, não nas coisas da terra. Então, quando você olha a igreja deste tempo presente, há uma crise séria lá, porque os verdadeiros estão em Cristo. E quando você olha Efésios 2:13, Efésios capítulo 2:13, ele diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Jesus. Isso é sério, significando eles desfrutam de novidade junto de Deus, eles estão próximos de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles foram trazidos para estarem próximos de Cristo e estão próximos de Deus agora. Antes eles estavam longe, mas agora eles estão na presença. Eles sabem que a presença deles está com eles todos os dias. Eles estão nele todos os dias. Eles estão próximos, unidos a Deus. Você nunca pode estar próximo de Deus. Eu disse para essa geração que quando você ouve o Senhor, que Ele me levou para o trono, me deu as folhas, o Senhor me mostrou isso. Veja o tipo de profecia que nós damos, que sacudiram Jerusalém. Quando você vê que eu chamei a nuvem de Deus, Ele desceu. Transfiguração recentemente aqui na Curo. Céu abriu novamente, repetindo, fazendo declaração na mesma porta do América.
Quando você vê que nós estamos andando próximos do Senhor, desta forma, muito juntos, aparecendo do trono, descrevendo a Arca da Aliança, a nuvem de Deus, sendo enviados em missões tal, onde todo o reino de Deus foi colocado em nossas mãos, a chave de ouro colocada em nossas mãos. Você não pode estar muito próximo, a não ser que você seja santo, muito santo. Então, ele está dizendo que a proximidade de Deus, aqueles que estão nele, é um testemunho da santidade deles. É o testemunho da salvação santa deles. Os tanques do Iraque estão em chamas. 25 pessoas foram resgatados. Um fogo enorme explodiu no Iraque. Inacreditável essa cena. Isso é sério, breaking news. Mas eu estou dizendo que quando você vê tudo isso, isso deve te aproximar de Deus. Ele está dizendo que você deve agora andar perto de Deus, santidade, buscando justiça. Da forma quando você está perto de Deus, você tem temor de Deus, você treme. Você tem que andar perto de Deus. Antes você estava longe, mas somente o pecado separa o homem de Deus. Então você tem que odiar o pecado. Ele os define em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 14. Lá na Escritura que celebra o arrebatamento, como ele está vindo para levar a igreja, ele realmente vai adiante e os define lá. O segredo está lá. Ele diz: aqueles que estão dormindo em Cristo Jesus serão ressuscitados, glorificados e vão subir. E aqueles que estão vivos neles. Então, o que eu estabeleci hoje é o que significa estar nele, em Cristo. Estar em Cristo Jesus. E você vê agora que ele diz que você tem que nascer de novo. Número 2, você tem que crer. João 3,16. Crer, aqueles que creem, ele diz. 2 Coríntios 5, eles são nova criação. Não há mistura, como você vê na igreja deste dia presente, onde a velha criação mistura com a nova criação. Romanos 8:1. Não há condenação. Por quê? Porque eles estão próximos de Deus. Efésios 2:13. Colossenses 3, de 1 a 4. Você descobre que os corações deles estão lá em cima. Ou seja, a vida deles está escondida dentro de Cristo. Então eles já estão lá em cima com ele. Muito sério, povo abençoado. Se você ler o livro de João, se você tiver tempo para ler o livro de João 15, você vai entender o que eles quer dizer com estar nele. Aqueles que vão entrar, a identidade deles, que aqueles que estão em Cristo Jesus, somente eles vão entrar. Ouça o que ele diz, João 15:1 em diante. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, mas todo o ramo que dá fruta, ele poda para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu falei com vocês. Permanecei em mim, permanecei em Cristo, como eu também permanecerei em vocês. Então ele está definindo o que significa permanecer nele, habitar nele. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Tem que permanecer na videira, em Cristo. Você não pode dar fruto se você não permanecer em Cristo, meu Senhor. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos conectados, olha isso. Se você permanecer em mim, e eu em você, em Cristo estará em você, você dará muito fruto, porque sem mim, você nada pode fazer. Se você não permanecer em mim, é como um ramo que lançado fora, a semelhança do ramo, e estes ramos serão apanhados e lançados no fogo para queimar. 7. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que vocês quiserem e lhes será concedido. Para você. Isto é para a glória do meu Pai, para que vocês tenham muito fruto,
E assim to be my disciples. serão So, meus being in Christ discípulos. Jesus, he's saying, Então, he's estar em bearing Cristo spiritual Jesus, fruit. ele diz, ele So you está can tell dando the church frutos is defined espirituais. in Então, 1 você vê que a igreja chapter é 4, verses definida 13 to 18. em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, ele diz, permaneça em mim. Eu já vi o Messias vindo, eu já vi a igreja que ele leva. Essa é a igreja que ele leva, ele os define. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é uma brincadeira estar em Cristo Jesus. Você tem que estar separado, você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que se arrepender, tem que ser santo, tem que fazer a missão de Cristo, andando o caminho estreito, o sal da terra, a luz do mundo, servindo Jesus 24 horas por dia, separado da perversidade, da corrupção e do pecado. Those who are in me, remaining. Aqueles que estão em mim, que permanecem em mim, em Cristo. Muito sério, povo abençoado. Muito sério. Efésios, enquanto estamos aqui, Efésios 1:7. Efésios, capítulo 1, 7. Eu estou simplesmente definindo e ajudando vocês a definir a igreja que eu vi subindo na glória. E você vê que o Senhor mesmo os define. Ele inicialmente os definiu com todas as outras coisas. O povo do caminho estreito, o povo da cruz, eclésia, irmãos e irmãs, família de Deus, discípulos, imitadores de Cristo, tudo isso. Mas agora, hoje, eu peguei esta definição particular que ele colocou diante de nós aqui, na própria escritura que celebra o arrebatamento. E ele diz, o povo que estão em Cristo Jesus, nele. Efésios 1, versículo 7, ele diz o seguinte. Ele diz, Efésios 1, 7, ele diz, nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em outras palavras, eles são nascidos de novo, são novas criaturas, creram em Jesus, novas criaturas, não tem mais condenação, eles foram redimidos, redenção. O sangue redimiu a alma deles, eles estão aguardando pela redenção do corpo agora. Eles dão frutos espirituais, eles têm crescimento espiritual. O ramo que está unido à videira é podado para dar mais fruto. João 15. E eles estão próximos de Deus, Efésios 2:13. A vida deles está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, do 1 em diante. E estar nele, o fato de estar nele, é poderoso. Essa é a verdadeira identidade daqueles que ele vai levar os nascidos de novo. Vamos fazer outro intervalo. Quando eu voltar, eu vou avançar essa conversa com outra coisa. Que o Senhor os abençoe. Obrigado.